Eu sou a psicanalista Fabiana Paula e nós estamos começando mais um programa Conversa no Divã. E hoje o nosso convidado é o Dr. Walter Ferreira, também psicanalista da ABEP, hipnoterapeuta e teólogo. E nada melhor do que um teólogo para o tema de hoje. Dr. Walter, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Conversa no Divã. O senhor já esteve aqui conosco em outro momento, então bem-vindo novamente. Doutora Fabiana, eu que agradeço a oportunidade que a ABEP nos dá para trazer temas que aparentemente são tão controversos, né? Mas que na verdade eles se interligam, né? Psicanálise, religião, é muito interligado um com o outro. Para começar, eu usaria, irei citar uma frase de Sócrates, que foi muito difundida por ele, e que se encontra lá no Santuário de Delfos, né? Homem, conhecerás a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Na psicanálise visa justamente isso, o homem se conhecer. A partir do conhecimento que ele tem dele, ele consegue melhor conhecer Deus ou deuses, como estava no santuário. E é tão interessante, Dr. Walter, o nosso tema de hoje, porque é sobre a religião, sob a perspectiva da psicanálise. Como a psicanálise observa a religião? Isso mesmo, né? É esse nosso assunto que estamos nos propondo, né, a debatermos hoje no programa Conversa no Divã. Como é que o senhor observa, né, essa relação entre a religião e a psicanálise? A gente já pode começar o seguinte: Freud, ele era judeu, ele era de uma família religiosa, mas qual era a relação de Freud com o judaísmo? Freud era religioso? Freud não era religioso? Freud, apesar de ser judeu, né, da família judaica, nós sabemos que os judeus, eles praticam muito a religião, né, eles têm dentro disso arraigado dentro deles, mas o que nós vemos é o seguinte: Freud, apesar de ter nascido e crescido numa família judaica, ele não era praticante do judaísmo nem de uma outra religião. Freud também sofreu muita influência da cuidadora dele na época, que o levava para a Igreja Católica, uma vez que ela não era judia, e ela o levava sempre que podia na igreja, assistir à missa. Então podemos dizer que Freud ele teve essas duas vertentes, do judaísmo dentro da sua família e também do catolicismo, através dessa babá, né, dele, que cuidava dele por ser justamente católico. Certo, então assim, ele recebe essas influências, mas ele não era praticante de nenhuma religião. Não, ele não praticava nenhuma religião. Ao contrário, nós vemos muitas pessoas, muitos psicanalistas, não sei, não posso censurá-los, mas dizem que são ateus simplesmente porque Freud se denominava ateu, né? Ele não acreditava nem praticava religião nenhuma. E muitos desses psicanalistas adotaram essa vertente de ser ateu, simplesmente por ser ateu, ou seguir Freud nesse ateísmo. Mas, na verdade, Freud ele tem uma coisa muito boa. E por ele não praticar a religião, ele conseguia se afastar mais da religião e ver o que era que a religião causava dentro de cada ser humano, num contexto global, né? O que trazia as suas neuroses, suas castrações. Tudo isso era trazido que Freud, no divã, começou a observar com seus analisandos. Tanto a religião em si, como era que ela se sobrepunha ao ser humano, às suas vontades e até mesmo geradora de neuroses. Muito interessante isso. E nos escritos de Freud, nós temos assim uma variedade de escritos onde Freud traz esse tema da religião. Há uma tríade freudiana. Eu queria que você falasse um pouco para nós
sobre essa tríade, a importância desses livros e um pouquinho de cada. A gente pode começar com Totem e Tabu. Totem e Tabu é justamente uma das obras fundantes onde Freud vai tratar isso, sobre essa questão, né? Em Totem e Tabu, nós vemos justamente a refeição totêmica, que muito se assemelha às religiões. As religiões, elas trazem uma refeição comum a todos, a comunhão, e Freud parte a partir dessa premissa e conjectura, traz das tribos antigas aquela situação em que os filhos se revoltam contra o pai. E a partir dessa revolta contra o pai, por ser um pai opressor, um pai castrador, eles combinam e matam o pai. Nesse assassinato que eles fazem com o pai, depois gera um sentimento de culpa. Um sentimento de como eles vão lidar de agora por diante com a tribo, com toda a comunidade. E então, a partir disso, eles começam a adotar rituais para reverenciar aquele pai que foi morto. E justamente a refeição, como nós sabemos, nós nos alimentamos e nós, quando comemos, aqueles nutrientes fazem bem à saúde, ao corpo. Eles adotam justamente esse critério, essa refeição também, que iria, junto com eles, se assemelhar àquele pai, fazer memória daquele pai que foi morto. E dessa forma também, eles se sentirem como o pai estivesse junto deles. Eles absorvem as qualidades do pai. A qualidade de bravura, a qualidade de coragem, a qualidade de proteção. Então, a partir desses rituais que são adotados, a tribo começa a fazer o que Freud chama de refeição totêmica, do totem. E dentro disso aí ele vai mostrar vários tabus que também se inserem. Que os tabus nós temos até hoje. Não estou falando mal de nenhuma religião, não é minha tônica. Né? Não quero que vocês entendam que aqui eu estou censurando ou criticando determinada religião, seita religiosa. Não é esse o propósito. Mas nós podemos observar que as religiões, elas trabalham com a culpa do ser humano. Né? Eles trazem aqueles interditos para o ser humano. Como, na verdade, às vezes, nós vemos muitas e muitas coisas em cultos religiosos, a interdição de várias e várias, como é que eu poderia dizer, de várias e várias situações que, na verdade, visam apenas incutir no ser humano a culpa. E é bem interessante isso, doutora Fabiana, que Freud, num livro, depois, O Mal-Estar na Civilização, ele vai trazer também que a religião é um fator fundante para criar dentro do ser humano uma certa moral de ética. Né? Nós poderíamos até dizer que seria da filosofia kantiniana. Né? O que seria isso? Explicar Kant, talvez eu possa explicar com uma metáforazinha. Quando a senhora me convida para um jantar na sua casa, uma festa, e eu não estou com vontade de ir, eu não quero ir por algum motivo, então eu chego para a senhora e digo, olha, eu não vou poder devido a um compromisso que eu já assumi, alguma outra coisa, quando na verdade eu minto. Então, aonde está Kant nisso aí? Ele questiona, mentir é bom? É algo universal? Não, me beneficiou. Mas, na verdade, eu não quero que os outros mintam, porque se os outros mentirem, eu também serei vítima dessa mentira. Então, isso se insere em Freud, né? Ele vai dizer que justamente a religião tem esse papel de infundir dentro do ser humano aquelas leis morais e éticas, que também ele não censura, não diz que são ruins, mas que causam, às vezes, muito sofrimento
no ser humano, que é justamente isso que a civilização às vezes traz para o ser humano. E é interessante que ele parte, né, dessa análise dos seus pacientes para que ele possa também escrever os seus textos. E percorrendo essa tríade, a gente pode chegar no futuro de uma ilusão? Né? E aí eu perguntaria ao senhor, a ilusão é necessária? Olha, a ilusão é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa também que funciona até como um mecanismo de defesa, né? Como nós sabemos que Freud vem trazer todo esse mecanismo de defesa. Então a ilusão nos cria, nos tira de algo que no momento está desconfortável e nós criamos essa ilusão. Agora, dentro do contexto psicanalítico, o que essa ilusão representa para aquela pessoa? Porque às vezes nós vamos nos aferrar muito àquela ilusão e esquecemos aquele princípio de realidade, né? Uma ilusão que se torna, às vezes, uma diretriz para a sua vida. Mas aí é onde entra a psicanálise. Por que aquele analisando ou analisanda gerou essa ilusão? O que é que traz atrás disso? Doutor Walter, mas o que Freud quis com esse livro, né? Eu pergunto isso porque muitos, né, que estarão assistindo os nossos vídeos, inclusive o programa que nós estamos gravando agora, não são psicanalistas, mas são curiosos, são pessoas que gostam também de saber um pouco mais sobre psicanálise, sobre Freud. O que Freud quis dizer com esse livro? Então, nesse livro, nós temos que Freud vai dizer que essas ilusões nos tornam a nos organizar um mundo suportável, né? As ilusões também nos tornam a nós vermos a realidade. É que muitas vezes nós obscurecemos essa realidade. Então, em um futuro de uma ilusão, Freud justamente vai trazer isso aí. Nós temos, bem interessante, doutora, é que se nós formos ver Freud, ele cita também que às vezes nós, quando não conseguimos algo neste mundo, nós projetamos para um mundo além morte. Né? Aquilo. Então não devo fazer isso, porque no mundo pós-morte eu serei recompensado. Então nós trazemos muito essa ilusão do pós-morte. Né? E às vezes com isso nos ajuda a nos suportarmos aquela situação que nós vivemos. Então ele traz muito isso. O homem sempre procura se completar, se não se completou na sua vida, aqui ele deposita no pós-morte alguma recompensa que ele tem, como também até os castigos. Muito interessante. E nessa tríade a gente continua percorrendo, mesmo que de maneira muito breve, porque são escritos assim, muito profundos, mas chegamos no terceiro livro de Freud, que também tem uma relação com a religião, Moisés e o monoteísmo. O que um judeu psicanalista escreve sobre Moisés e sobre o monoteísmo? É bem interessante esse livro, Moisés e o monoteísmo, porque aconteceu um fato, antes de responder essa pergunta, um fato que pouca gente desconhece. Aliás, muita gente desconhece. Mas Freud, ele tinha um amigo que se correspondia muito com ele. Tanto é que escreveu durante 30 e poucos anos. Um pastor luterano, Oscar Pfister. E quando Freud vai escrever esse livro, Moisés e o monoteísmo, ele manda uma carta para Pfister dizendo que talvez o livro que será lançado, ele não irá gostar, irá gerar uma série de controvérsias. Que é justamente Moisés e o monoteísmo. E nesse livro, ele vai citar o quê? Que Moisés, na verdade, ele quer fundar a religião de Akenaton. Ele não tinha nada a ver. Ele simplesmente pega a religião judaica e tenta moldar junto com a nova religião para ser a religião do rei Akenaton. E ele traz aí nesse livro a história do mito, né? Onde existe todo o mito de Moisés.
dele ser colocado numa cesta, de ir pelo rio, tudo isso, como também nós encontramos na mitologia, esse aspecto do nascimento do herói, né? Se nós formos ver, todo nascimento do herói é aquela pessoa que foi oprimida, né, que sofreu, que foi abandonada. E a partir dessa visão, o herói se transforma num salvador do mundo, salvador. E Moisés e o monoteísmo, ele vai mostrar que, na verdade, a religião judaica, a partir da lei de Moisés, sofreu uma mutação muito grande. Lógico. Isso aí, Freud não tem embasamento científico, mas são conjecturas de Freud que ele faz e que narra muito fundante em relação a isso. Dentro da religião, quem estuda a ciência da religião vai ver que existem muitos parâmetros que são ligados a partir também da teoria de Freud com a religião egípcia. É bem interessante como, indo atrás, nós vamos ver que Freud embasou, mas também outros estudiosos já tinham feito muito isso. Então, uma nova vertente que é dada em Moisés e monoteísmo. Excelente, excelente. Bom, eu tenho que aproveitar, né? Porque não é todo dia que nós recebemos aqui um teólogo que também é psicanalista. E eu quero aproveitar que o senhor está aqui, Dr. Walter, e fazer um adicional, mais um livro de Freud, que também tem toda uma ligação com a religião, que é a psicologia das massas e a análise do eu. O senhor podia discorrer um pouco sobre o livro e sobre essa maneira como Freud, né, continuando o nosso assunto, observa a religião? Bom, é interessante que nesse livro Freud vai adotar justamente o ideal do ego. Que no livro ele traz por que as pessoas se juntam em grupos, por que as pessoas fazem parte de determinados grupos, determinadas correntes. Na psicologia das massas, ele se questiona, será que o que é do grupo é bom para o ser humano? Ou o que é do ser humano é bom para os grupos? Porque a partir disso ele cita muito bem o exército e a religião. Da seguinte forma, nós às vezes temos aquele ideal do ego. O que seria o ideal do ego? Aquela pessoa que vai nos nortear, que vai nos guiar, que nós desejamos ser feita igual àquela pessoa, e às vezes nós procuramos nos identificar com aquela pessoa. Como ele cita que no exército, muitos militares se identificam com aquele comandante, pela questão de liderança, de domínio, e na religião também. Muitas vezes são dessa parte, eles se identificam com aqueles deuses, adotam os ritos, adotam. E o que é bem interessante, eu diria que até lamentável, é que nós vemos justamente às vezes muitos extremismos hoje em dia que partem a partir disso, né? Esses extremismos religiosos, né? Esses extremismos partidários, como está muito ocorrendo, esses extremismos raciais, né? É justamente essa identificação com aquele grupo. É que se você não participa daquele grupo, você é expurgado, né? Você tem que sair daquele grupo, né? Quando na verdade você não tem direito à sua opinião. A sua opinião tem que ser igual à nossa. Então Freud ele questiona muito já naquela época, em 1900, ele questionava muito sobre isso, né? Por que não também dar voz a outra pessoa que não concorda conosco? Mas o ser humano ele se rotula, fica naquela sua caixinha, e a partir daquela caixinha ele inibe qualquer coisa que venha de fora. E o que é pior, causa até um adoecimento neurótico. E bem interessante que Freud diz que aonde tem excesso é porque existe uma falta. Sim. Então, às vezes, nós vamos muito para isso, nosso fundamentalismo. Sim, todo esse excesso esconde uma falta. Isso é bem interessante de Freud, que ele traz tudo isso aí. Dr. Walter, muito obrigada. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está aprendendo muito com toda essa carga, né, que o senhor trouxe de conteúdos
sobre os livros de Freud. E estamos, mais uma vez, terminando o nosso programa Conversa no Divã. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui conosco, dessa vez para falar sobre religião, sobre os livros de Freud. Muito obrigada, Dr. Walter. Espero poder tê-lo novamente em outro momento. Doutora Fabiana, eu que lhe agradeço, Agradeço a ABEP por abrir esse espaço. Quero agradecer a você que está nos ouvindo na sua casa, no seu local de trabalho, por permitir que nós cheguemos até você. Agradeço demais a vocês. Então, muito obrigado a todos. Só faço a ressalva que não houve crítica à religião. Simplesmente como a psicanálise vê a religião. Tá certo? Um abraço a todos. Muito obrigado. E fiquemos na paz. E ficam dicas de leitura para você, que são esses 4 livros que nós conversamos durante o nosso programa, que chegou ao final. E eu quero convidar para que você acesse as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook e também o nosso site www.abepsi.com.br. Um abraço a todos e até o próximo programa Conversa no Divã.